Fala pessoal, hoje é dia de podcast, nosso 68º podcast. E para os mais íntimos, já que vocês já são de casa, é o 68. Pessoal, hoje é dia de polêmica. A gente quer revolucionar a nossa comunicação, porque o marketing falou, se a gente não criar um caos, não tem engajamento. Então precisamos de engajamento cada vez mais, é a briga do marketing aqui comigo. Eu sou uma pessoa discreta, mas nós estamos aqui para revolucionar esse processo, beleza? E hoje vamos falar sobre roubo. E aí, galera, o que vocês acham que a gente podemos tocar no tema roubo empresarial, conflitos de interesse, conflitos de negócio, tem o meu sócio, o que eu faço com ele? E esse tema surgiu pelo princípio, né, de um trabalho que realizamos com um cliente novo, e esse cliente novo nos contratou para fazer uma análise, uma consultoria e uma implementação de uma gestão financeira de ponta a ponta. E aí esses trabalhos sempre vêm com um certo carimbo de necessidade, de urgência, para que dentro dessa urgência, essa necessidade, tenha um resultado construído, né? E isso é muito bacana. O que acontece, pessoal? Se você tem uma empresa, a contabilidade, eu gosto de falar muito da contabilidade, não pela minha formação, mas poucas pessoas entendem o que de fato é e o que de princípio e origem isso pode te beneficiar. E isto, né? Isto é o que faz uma grande diferença na gestão empresarial. Para você ir para um M&A, para você ir para um valuation, para você ir para todos esses negócios de captação de recurso, de ter sócio, isso vai te favorecer. Mas além de te favorecer, isso também vai evitar da tua empresa ser roubada. Porque a contabilidade, ela é uma ciência social aplicável. Se ela é uma ciência, ela tem um método. Se ela tem um método, porque foi testado para aquela ciência. E se aquele método foi testado para aquela ciência, ele gera resultados. Resultados plausíveis para que você possa tomar decisão. Porque o grande princípio da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões empresariais, claro, com base em números, que é com isso que é o nosso trabalho do dia a dia, né? O pessoal não gosta de número, o pessoal gosta assim, poxa, a galera não gosta de número. Mas se não gosta de número, não gosta de dinheiro. Se não gosta de dinheiro, por que não me dá? Esse é um questionamento que fica na minha cabeça. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, né? Isso é contabilidade. E na contabilidade, nós fazemos umas regras, existem umas regras, uma regra mais básica, a mais básica do mundo, falada tanto pela contabilidade quanto por todo mundo de mercado, né? Que é a regra do princípio da entidade, que onde o patrimônio de pessoa física não se confunde com o patrimônio de pessoa jurídica. E aí, quando você tem sócio, ou até você mesmo, pode estar roubando sua empresa e não sabe. Você pode estar roubando o futuro da sua empresa, o futuro do seu negócio. Você pode estar roubando o fluxo do caixa do seu negócio. Entendeu? Porque você não sabe gerenciar, fazer conta e tomar decisão. E aí, pessoal, o que acontece? No caso específico que eu estou participando, acompanhando e buscando uma solução para essa situação. Fizemos lá a contabilidade com as informações bases, né? Faturamento, despesa, monta DRE, estrutura de custo, estrutura de resultado. Pau. A empresa deu lucro. Mas o cara está falando que dá prejuízo. Mas não tem como dar prejuízo, depois está dando lucro com a margem de 18% quase. Como é que se cai a empresa não tem caixa? Se o faturamento é na hora. Não pode, então não é para ter fluxo de caixa. Faturamento é na hora, tá tendo lucro. Se o caixa acontece no dia, todo dia tem caixa. E o caixa e o lucro automaticamente é convertido em caixa. Onde é que tem esse dinheiro? Por que não tem lucro? Não tem resultado? O que está acontecendo? São perguntas que nós olhamos e, poxa, aqui é interessante. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar esse negócio para entender o que está acontecendo de fato. Aí, vamos lá na empresa, debruçar sobre o extrato bancário, ver a movimentação financeira, ver as contas pagas, ver o que foi recebido, faturado no mês. E aí, de fato, constatou, a empresa tem quase 18% de lucro. Então,
o que nós temos é uma má gestão do recurso recebido todo dia. E aí nós temos que fazer o quê? Temos que fazer um checklist operacional para saber onde esse recurso está sendo aplicado. Porque pode estar acontecendo várias coisas, mas entre elas, uma das que é mais comum, o sócio pode estar fazendo retiradas e não está registrando. Isso impacta o caixa, com certeza. O dinheiro está sendo aplicado automaticamente na empresa, na aquisição de mais estoques constantemente, na compra de mais imobilizados ou na manutenção. Mas na manutenção também aparece na DRE de imediato. Então, não, né? Então vamos olhar. Não está fazendo compra, só está fazendo dinheiro. Beleza. O que eu vou olhar mais? Vou olhar todo o processo de gestão de compra. Financeiro, como é que você compra? Como assim, meu amigo? Como eu compro? Eu faço o pedido, recebo e pago. Assim, é bom. Aí é o começo do caminho. Existe uma análise da qualidade dessa compra. Existe um comparativo de fornecedores. O documento que chega na empresa é conferido com o que é recebido para poder fazer o pagamento? Não. Então nós encontramos a primeira fragilidade da empresa. E aí, essa empresa, ela tem muito pagamento de caixa dinheiro em espécie também. E a gente vai verificar esses pagamentos de caixa de dinheiro em espécie. Verificamos os pagamentos de caixa de espécie. E lá verificamos, rapaz, tem muito recibo. Tem muito recibo. O recibo dá nem para entender o que é isso aqui e tal, mas está aqui o recibo. E tem coisa que não foi pedido o recibo porque esqueceu. Tudo bem. Quantificamos isso. Essa quantificação desses montantes não rastreáveis, por assim dizer, né? Não corretamente identificados, ultrapassa 18%. Na verdade, ultrapassa 20%. Ficava em torno de 22%. Ou seja, uma empresa que tem lucro e gera caixa automaticamente daquele lucro, e ela tem do seu resultado, da sua DRE operacional computado direitinho, 18%, mas tem um desembolso de caixa que não estava monitorado de 22%, aproximadamente, então nós temos um prejuízo de caixa de operação de resultado. Na verdade, não é de 18%. Nós não temos um lucro de 18%. Nós estamos tendo um prejuízo de 3 a 4% de operação. Aí está uma fragilidade. Que quando a gente foi verificar essa fragilidade, estamos se debruçando nessas informações da empresa, o que acontece? Olha como é que é a história. Fulano, onde é que isso aqui está registrado? Está no sistema, Valdemir? Aí eu, tá no sistema, eu vou olhar no sistema. Fulano, isso aqui está onde? Está na planilha, Valdemir. E por que não está no sistema? Não, porque existe na planilha. Aí quer dizer que tu tem um controle financeiro, que tu joga informação para a planilha e outro joga para o sistema. E como é que tu decide que é para a planilha para o sistema? O que é que muda essa realidade? Aí não é porque a rapidez, não sei o que, isso aqui. Não, pô, peraí. Então vamos pegar os dois, né? Tudo tinha na planilha e vamos botar para o sistema. E assim foram feitos. Foram colocados, foram alimentando, foram construindo essas informações. E quando a gente construiu essa informação do processo financeiro da empresa, de como essa empresa deve fazer essa classificação, essa conciliação e ver tudo, a gente verificou, né, que tinha muita gente ali que não era perceptível dentro da organização, dentro desse resultado. E o questionamento veio. Fulano, por que esses gastos aqui estão acontecendo? Aí, pessoal, vem aquele silêncio épico, sabe? Ensurdecedor. As pessoas olham para uma, olham para a outra e não encontram a resposta. E normalmente, quando o silêncio passa, é a seguinte colocação. Sempre foi assim. Aí eu... Por quê? Tem que ter um porquê, pessoal. Em números de gestão, não existe uma motivação que não tenha na sua origem um porquê, com uma explicação plausível. E aí, se você é empresário,
Se você não tem esse desconforto e ninguém lhe causa isso, e você está tendo problema de caixa, certo? Você automaticamente está se enganando. E aí, com certeza, pessoal, das alternativas, neste início aqui, uma delas, negligência e incompetência junto, e burrice, e não sei o que, tudo junto misturado, certo? Ou alguém da sua empresa tem um acordado com esses fornecedores. E o grande detalhe de qualquer empresa que tem um porte médio, um porte de compra, um porte de operação, precisa e é fundamental ter orçamento de comparação. E precisa automaticamente, em tempos, renovar a sua relação de fornecedores. Por quê? Infelizmente ou felizmente, as pessoas elas se relacionam, né? Para mim, infelizmente. E dependendo da natureza dessa relação, as pessoas, por não ter maturidade ou capacidade, não conseguem chegar pelo exemplo. Por exemplo, Manuel, por que isso está sendo feito assim? Esse trabalho precisa ser entregue isso. Essa mercadoria é desta forma que a gente combinou, porque não quer estragar o relacionamento. Eu costumo dizer nos meus relacionamentos, né, empresariais, claro, que se você não pode contestar, se você não pode dar um não, não é um relacionamento bom para você. É uma relação ruim. Porque tudo que você faz tem que ter um sim. E para ter um sim, pessoal, para dar um sim é bom demais. Mas melhor ainda é quando você dá um não e fica tudo bem. Aí eu digo que realmente nós temos uma boa relação empresarial que sustenta os dois negócios que estão trabalhando. E aqui, o grande ponto daqui é mapeou o processamento financeiro, verificou tudo, entendeu de fato o que está acontecendo, tem que rodar fornecedor a partir de agora. Porque se você não roda fornecedor, você não tem alguém que faz compra. Você tem alguém que faz pedido. E fazer pedido, meu irmão, é fácil demais. Não existe, não. Se sua empresa quer crescer, quer se desenvolver, quer ter caixa, precisa ter alguém que saiba comprar. Eu tenho um exemplo de uma cliente que toda a operação dela é financiada só pelos fornecedores. O fornecedor que ela compra, ela paga com 90 dias. E o cliente dela paga no máximo com 30 dias. Ela tem 60 dias de caixa dado por fornecedor. Eu sei que isto é muito difícil. Mas se fosse fácil, não precisava de você aí, né? Precisa de um cara realmente aguerrido que tenha essa capacidade. Então vamos lá, pessoal. Dito isso, não existe controles paralelos. Existe um controle principal e esse controle é o seu sistema operacional. Não existe gestão de compras se você não roda e não faz orçamentos. Não existe. E a outra coisa, jamais uma única pessoa pode ter autorização de pagamento sem uma dupla checagem. Pronto. A não ser que seja você dono da empresa. Então, se tem uma pessoa que faz a dupla checagem, tem confiança. E quem compra não deveria ser quem paga. Não deveria ser quem paga. De maneira nenhuma. Porque aí é mais uma possibilidade de problema. É mais uma possibilidade de um caso que eu acompanhei há muito tempo atrás, que o cara comprava e pagava. E aí ele comprava e pagava e fazia o seguinte, olha, eu quero que tu me mande 30 peças, mas bota no pedido que é 50, e a diferença disso é metade tua, metade minha. E assim era feito. Porque ele é quem comprava e quem pagava. E quem recebia a mercadoria. Ou seja, você precisa de uma pessoa que compra, você precisa de uma pessoa que recebe a mercadoria e você precisa de uma pessoa, né, que pague. Valdemir, minha empresa é pequena demais, não dá para ter tudo isso. Então audite.
Então precisa ter auditoria. E quem vai fazer essa auditoria? É você. O papai tinha uma padaria. E, cara, isso é épico. Em finanças, isso é épico. O papai tinha uma padaria. E aí, a gente tinha a freguesia. Vários e vários clientes por vários distritos, municípios do interior do Ceará. E aí, um belo dia, eu me lembro como fosse hoje, o papai sentado na cadeira dele, no escritório dele, cadeirona bonita, ele bateu na mesa. Poxa, rapaz, esse caba nunca atrasou, começou, quando começa assim, dá errado, não sei o que e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas fulano atrasando o pagamento. Deixando sempre um adentro. Mandava o pão, ele vendia e não pagava essa. Aí mandava o pão, ele vendia e ele pagava a outra. Aí depois deixava duas dentro, depois ficava três, depois ficava quatro. Né? Das entregas que a gente fazia diário. E um belo dia eu falei assim, papai, mas ele não é seu amigo? Ele disse, papai, é. Pois vamos lá, conversar com ele, saber se ele tá bem, se tá precisando de ajuda, precisa de alguma coisa. E lá a gente foi. Quando a gente chegou lá, e aí? Né? E aí, seu João, tudo bom? Tudo. Seu João, rapaz, você tá bem? Tô. Aí a saúde tá bem, a família tá bem? Tá ótima. Seu João, rapaz, eu queria lhe pedir aqui um favor. Papai todo sem jeito. Papai mais bruto que papel de enrolar prego. Nascer asa. Mas todo sem jeito, uma pessoa simples, maravilhosa. Todo sem jeito, ele... Posso lhe pedir um favor? Ele, pode. O nome dele é Valdemir também, né? Pode, Demir, tal. Seu João, rapaz, eu tô vendo aqui que o senhor tá devendo lá a padaria. Tem alguma coisa, tá? Demir... Tô devendo não, tá aqui o comprovante do dia que eu paguei, ó. O que que acontecia, pessoal? O cara fazia a rota do pão, deixava os pão. Existia um cara que fazia a cobrança. Existia o cara que fazia a cobrança que recebia o dinheiro. E quem era, entre aspas, o gerente da padaria. E ele começou a roubar o papai dessa forma. Dizia que o dinheiro não tinha sido recebido ainda. Isso virou uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. E o papai, por diversas vezes, cancelou clientes que ele dava o pão para revender porque o cara não pagava mais em dia. E o cara dizia que cobrava. E o papai acreditava na pessoa e não tinha um processo de checagem. Por isso, às vezes, aqui mesmo no escritório, quando tem uma situação dessa, um cliente amigo tal, tá devendo, eu ligo. E ele falou, tudo bom, tudo. Tá. O que tá acontecendo? Você tá bem? Tudo mais? Pai, tem as passadas aqui em aberto sua, não sei o que e tal. Aí, graças a Deus, todas que eu li que estão devendo de fato, né? Que é uma amostragem que a gente faz. E a gente faz uma negociação ali, resolve, paga rapidinho, resolve. Entendeu? Mas a gente faz esse ato também. Por mais que a gente tenha um financeiro muito bem estruturado, muito bem organizado, use o sistema de ponta a ponta integrado, nós fazemos auditorias porque pessoas podem errar. E é importante isso no relacionamento. Se você não pode contestar um sócio, se você não pode contestar um colaborador, tem um problema aí, Emanuel. E esse é um problema muito grave. E normalmente tem outro problema por trás. Porque todo mundo é para ser as claras. Se na sua empresa você faz questão de esconder alguma coisa, está errado. E por quê? Porque já dizia, na Contropacto você tem um princípio, né, um valor chamado ética. Ética é você ser íntegro e transparente com as pessoas. Se você não pode ser transparente, se as pessoas não podem ver aquilo que você faz e como você age no seu íntimo, muito provavelmente, com muito cuidado, claro, raríssimas exceções, você talvez não seja uma pessoa ética, uma pessoa decente, uma pessoa coerente com aquilo que você diz. Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente se envergonha disso, né? Não é uma coisa bonita. E em finanças, pessoal, por mais que muita gente ache que finanças é só número, finanças é um reflexo do nosso comportamento psicológico. E a psicologia do nosso comportamento interfere diretamente no nosso resultado. Eu não sei vocês, mas eu, durante uma época da minha vida, eu não podia ter um dinheiro sobrando na minha conta pessoa física. Eu dava vontade de gastar uma despesa. Isso é a verdade.
E eu consegui superar, porque hoje eu me obrigo todo mês a construir uma reservazinha ali, toda a vida que vai passando nas minhas operações. Já na empresa, é engraçado. Eu acho que pela minha formação, eu sempre tive o cuidado de construir reservas. Sempre, sempre, sempre a Contropax tem reservas. E sempre ela tem reservas de seguranças muito sólidas. A gente tem uma reserva muito sólida financeira para a nossa operação, onde a gente fica muito tranquilo e confortável para tomar decisão. Que a gente tem um tempo para diluir a informação para tomar uma decisão assertiva do que a gente vai fazer. Então, na empresa, isto nunca foi uma falha, certo? Isso nunca foi uma falha. Mas na pessoa física eu já falei muito referente a isso, mas eu já não falho mais. E aí, pessoal, o que se precisa se fazer durante esse processo, durante essas etapas, durante as histórias que eu estou contando aqui para vocês? Que normalmente você tem um desfalque empresarial pela entrada ou pela saída do recurso, da maneira que você contingencia e gerencia ele, né? Deu o exemplo do cara que fazia os recebimentos e as cobranças e automaticamente era meio que o gerente do meu pai. Isso foi um caso real, que a gente foi até um cliente e a gente constatou essa informação. E de também um exemplo da saída, que é dos pagamentos. Então essas são duas válvulas, né? São duas válvulas de pressão que você tem que controlar como empresário. Se você não controla, você não é bom nisso, alguém precisa ser por você e lhe dar esse resultado, né? Aqui na Contropax, por exemplo, muitos empresários de pequeno e médio porte contratam o BPO, onde nós temos a nossa diretora, que é a Rubiane, né? Que é uma excepcional gestora que faz esse trabalho, né? Então, temos aí essa possível ajuda a você. Dito isso, pessoal, outra coisa também muito simbólica no processo de compra que eu gosto de falar, principalmente nas empresas que tem porte, que tem operação, que tem uns 200 mil reais de compra por mês, até 100 mil reais de compra por mês já, é uma coisa que você tem uma boa cautela, por assim dizer. Uma empresa que compra sem nota, que compra através de recibo, rapaz, qualquer pessoa dá um recibo. Um recibo, a minha filha hoje, 3 anos, com quase 4 anos, eu acho que se eu botar ela no computador e explicar, ela faz um recibo para você. Então, recibo não é documento transacional não de compra não, galera. Documento transacional de compra é documento fiscal, porque se alguém mandar para você, é porque a operação está concretizada, porque vai ter o que ninguém gosta de ter, que é o quê? O bendito do imposto a ser pago. E se você não souber, vai pagar errado e vai pagar a mais. Esse é outra aula, é outro podcast. Mas é uma das maneiras de você guarnecer e segurar a transação financeira com mais cautela. Então, esse é um ponto também extremamente fundamental. Análise dos documentos fiscais, análise dos documentos financeiros. Tem que ter essa análise de revisão semanal. Análise da movimentação financeira, a identificação do fornecedor, a identificação do cliente, a identificação da transação, para que você possa ter essa cautela, a verificação de 2 etapas. E aí, o que é que eu vou fazer aqui para ajudar vocês também? Eu mandei já para a equipe do marketing um checklist de etapas, umas 8 etapas, com uma série de informações lá. Se você seguir, meu filho, não tem erro, vai dar certo. Você não vai ser roubado, nem por você mesmo. A não ser que você feche o olho, pega o dinheiro aqui e bota no bolso. Aí também é demais, não tem quem segure isso aí não. Mas, meu povo, esta é uma excelente jornada. Fez os processos financeiros, fez a alimentação do sistema. Eu costumo dizer que tem um treinamento, né, para cliente, esse treinamento está gravado aí disponível, que é um treinamento de qualidade de informação financeira. Em qual etapa da jornada financeira a sua empresa está? Aonde você está preparado para isso? Como a sua empresa tem se comportado? O que você deve fazer? Por onde você deve caminhar? Qual decisão deve tomar? O que você deve refletir? Quem você deve ter? Como deve fazer esse processo? Período e tudo. Tem lá nesse bandeira de relatório. Mas aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês, que eu vi nesse processo, que eu acho que foi a grande falha da gestão deste negócio aqui. Foi fornecedor. Então,
A minha grande cautela hoje, nesse processo, é dizer assim, poxa, os teus fornecedores estão errados. Precisa ter uma qualificação da análise das compras desses fornecedores, da realidade que existe esse negócio. Porque, caso contrário, você mesmo está sendo aceito ser roubado. E falando em roubo, né? Falando em roubo, você rouba o futuro da sua empresa, da sua família, pela negligência de não tomar as decisões corretas. Pessoal, olha, para que você possa ter até esses comparativos, você tem que fazer indicadores de referência. Indicador de referência nada mais é, será assim, ó, quem eu sou hoje? Rapaz, eu tô com 101 quilos, umas graminhas e precisando baixar para 85. Rapaz, 15 quilos, né? Hoje são quanto? Hoje é 4 de junho de 2025. Então o tempo vai passando, vai passar um mês. Eu baixei peso ou não? Como é que é comigo? O que é que eu vou cortar? E esta é a pergunta da empresa. Mas parece que quando a gente faz isso, as pessoas já estão cansando, já não quer fazer. Como é que tu quer ter resultado? Ser humano de Deus, se não tem trabalho, é impossível ter trabalho, ter resultado sem ter trabalho. Só tem resultado que tem trabalho. Tire a história da bala de prata e no financeiro não é diferente. Pessoal, então, se você construiu essas referências e indicadores financeiros para ti, seja o mais básico possível. Faça um indicador de compra. O melhor indicador para quem compra, quem está no varejo, quem está na área de alimentação, é a compra. É o indicador mais básico, é o indicador de compra. Porque o indicador de compra é quem vai dar o norteamento do markup, que vai dar o norteamento da quantidade do giro, do estoque. É o indicador de compra que vai dizer o fluxo de caixa. O indicador de compra vai dizer fluxo de caixa, markup, vai dizer tudo isso. Meu Deus, você está ficando doido. Então não, meu filho. Se você compra uma xícara, você compra 10 xícaras por mês e vende 15, e poderia vender 15, você está comprando a menor. O giro do seu estoque mensal não é 10 xícaras, é de 15. Se você compra por 100, você não pode vender por 110 para ter 10% de lucro. Não é isso que você pensa? Você não está tendo 10% de lucro não, meu filho. O lucro não é da xícara, o lucro é da empresa. Se esse lucro que essa xícara dá não comporta a operação da empresa, não adianta ter só xícara. Tem que ter a garrafa. Porque a garrafa eu vendo 5, mas eu compro por 100 e vendo por 1.000. É muito melhor vender essa garrafa. A margem é estratosférica. Então a garrafa fazia isso. Mas se eu tenho que comprar a garrafa à vista e vender a prazo, eu vou ter problema de quê? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, meu amor. Então, tudo isso e muito mais, os indicadores de compra e de volume de compra vão te favorecer com esta simplicidade gerenciar outras áreas que você não tem como construir o resultado. Por que você não vai construir o resultado? Porque a qualidade da sua matéria-prima de informação é uma bosta, que ela não existe, porque ela não está catalogada e não está estruturada. Isto é uma verdade pura. Se você entende e olha para si, pô, isso é verdade, então eu vou metrificar a compra. Metrificou a compra, pronto. Aí você tem um resultado. Que você vai se forçar e se cobrar nesse processo. Aí tem gente, não. Não, eu já tenho que controlar o meu markup. Não, eu tenho que olhar o giro do meu estoque. Não, eu tenho que olhar o meu CMV. Não, eu tenho que olhar o meu CMV por curva ABC. Eu disse, cara, tu nem informação tu tem. Nenhum sistema tu alimenta. Tu já quer uma coisa que não consegue. Então, é o que eu sempre, em consultoria financeira, digo, né? É a síndrome, né, do herói. Eu nunca salvei ninguém, mas agora eu vou salvar 10.
Você não fez nenhum, irmão. Não pode. Tem que ter coerência. A vida... Tem uma brincadeira que a gente fala que um peso, ele é absoluto. O peso e Deus são duas coisas absolutas na vida. Consigo levantar a xícara? Consigo. Consigo levantar uma tonelada? Claro que não. Deus existe? Claro que sim. Claro que ele existe. Claro que ele é tudo. E tá de todas as formas. Mas, pessoal, se você não tem isso construído, então vai demorar 2, 3 meses. É impossível você ter matéria de qualidade. Porque esta empresa tem um consultor. E eu não sei que consultoria que ele estava fazendo, financeira. E para você tira. O grande detalhe, porque o pessoal fala, Valdemir, por que tu não gosta de consultoria? Eu digo, cara, consultoria é aquilo que te dá resultado. Se você tem resultado, então você tem consultoria. Se o seu resultado não muda, você não tem consultoria. E aí, para fazer uma consultoria decente, tem que entrar. Tem que ter profundidade. Tem que ter capacidade de tomar decisão. Tem que ter capacidade de mudar a gestão. Tem que ter capacidade de travar a gestão. Porque senão, pessoal, consultoria que não gera atrito, consultoria que não causa pânico, resultado é muito improvável de chegar. Até porque se você tivesse 1000 maravilhas, você não precisava de uma consultoria. Se você fosse resolver como você quer, você não precisava de alguém para lhe explicar. Então, consultoria é muito bom, mas quando você quer escutar. E aí, olha como é interessante. Fui no barbeiro hoje, tava lá, o barbeiro olhou para mim e disse assim, qual corte você gosta? Eu, social clássico, é o que eu uso, né? Aí ele tem mais alguma observação? Tem, eu quero que você deixe mais bonito. Né? Porque se eu for ensinar você foi seu trabalho, eu não vou pro barbeiro. É sério. Porque se eu não aceito a opinião dos meus fornecedores, se eu não aceito a opinião dos meus consultores, por que eu contratei? Para ensinar eles a trabalhar? Eu montar uma escola e dar aula. Aí o barbeiro olhou para mim, me vendeu lá uma pomada. Ele, qual é a que você quer? Tem a X e a Y. Homem, eu sei de contabilidade, eu sei de tributação, sei de financeiro. DP, gosto mais ou menos, legal, me dou bem também. Mas esse estresse aqui é igual ar. Eu respiro, já sinto cálculo, entendeu? Na mente chegando, números e tal. Tá no coração, que pulsa, sai sangue. O meu já vem com o negócio já processando ali as informações que eu vi, até o modelo do negócio. Então eu não sei qual é o que eu quero. Eu quero que você me diga qual é para mim. Pro meu cabelo, que não é tão bonito, que não é tão bom, né? Eu quero que você me diga. Por isso que eu vou para barbearia, por isso que eu gosto de escutar as pessoas. Porque isso que eu tenho que entender o mérito de cada um. O que a pessoa tem mérito, reconheça. É igual a história da meritocracia. Meritocracia não é eu chegar aqui e dizer, não, meritocracia, o Lucas tem mérito para ser um excelente comercial. Quem tem mérito é o Lucas. Se o mérito é dele, então meritocracia é dele. É reconhecer, eu reconheço meu próprio mérito. E as pessoas têm que ter capacidade de perceber isso. Você tem que ter capacidade de comunicar isso. E através dessa comunicação você consegue que as pessoas reconheçam o seu mérito, que você construiu o seu resultado. E da mesma forma, pessoal, é com o fornecedor. Escute seus fornecedores. Preste atenção. E claro, reflita se é uma boa decisão. Porque tem uma pergunta óbvia. Se eu fizer o que você está falando, qual é o meu resultado? Se o meu resultado não vier, você assume o prejuízo? Aí o cara vai olhar para você assim, e se ele vier, você reparte o lucro? Eu reparto. Se for pelo resultado que eu não faço, pelo aquilo que eu não sei construir, então eu divido. Agora mesmo,
A gente está recuperando 230 e poucos mil reais de imposto de renda de um médico. Aí ele falou assim, quanto é? Eu, 25%. Ele disse, tá caro. Aí eu, tá bom. Aí, você não vai falar nada não? Eu disse, homem, tô te dando um dinheiro que tu perdeu, que tu não tinha, e tu tá achando caro, eu ganhar uma parcela sobre isso. É loucura, né não? Não, é porque tem outro ali que cobra 20%. Eu repito. Faça com ele. Agora só pergunta ele uma coisa para mim. Se der errado, se o fisco vier comer aquilo que você está pedindo de volta, ele paga a tua conta? Não sei. Pô, nós pagamos. Se a gente paga, é porque a gente tem muita solidez do que a gente faz. Muita credibilidade de nunca ter cometido um erro nesse sentido. Entendeu? Então, é esse o nível de profissional que a gente tem que escutar. E quando a gente vai para a consultoria financeira, quando você quer mudar a realidade financeira da sua empresa, é isso que você tem que fazer. Mudar. Porque continuar como você está, vai quebrar. E aí? A grande pergunta é, você quer continuar, né, sendo roubado, ou se enganando, ou quer realmente mudar e ter resultado? Essa foi a proposta do nosso podcast de hoje. Pessoal, queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao InPay, a nossa fintech, que tem a operação de cartão de crédito, está disponível para vocês, melhorar a vida financeira dos nossos clientes. A Loxess Certificado Digital, está com a equipe mais robusta, está com a equipe aqui no Ceará e em São Paulo, produzindo bastante, tá certo? A Wise Cowork, também a Sites e Cowork, eu não sei o nome da outra Cowork também do grupo, mas tá com 2 Coworks também aí, pessoal. E também a X-Tech, que é a nossa empresa do coração, nossa empresa de sistema de automação de ponto digital, tá bom? E a A2P Partners, que o Marcos já tava fazendo aqui, ó, fala da A2P Partners, que é a nossa empresa de sucessão, herança, planejamento estrutural, para poder todo esse ecossistema, sabe qual é o objetivo? Melhorar a sua vida e dar mais retorno ao seu negócio. Meu forte abraço e até o próximo episódio.